Graças a Deus, irmãos, bom dia, Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã para partilharmos a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 46 em diante. Estamos na semana da Páscoa. Esta sexta-feira será a sexta-feira santa para aqueles que se chamam cristão a nível mundial. Por isso queremos trazer uma palavra dentro dessa véspera. Livro de João, capítulo 11, versículo 46 a 57, a Bíblia declara o seguinte: Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: Estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para prenderem. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar nesta manhã. Senhor, fala para nós, fala em nós e fala conosco. Deus, tem misericórdia de nós pelas nossas falhas e nossos erros. Obrigado pela noite que passou, o dia chegado, e o Senhor está conosco. Abençoa esta nação angolana, abençoa este mundo. Dá graça àqueles que te servem e que observam a tua palavra. E aqueles que não o fazem, Senhor, abençoa eles e dá graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesta manhã vamos partilhar um tema que Deus usa as palavras contrárias a nós em nosso favor. De forma muito rápida, eu quero dizer que Cristo ressuscitou Lázaro, e esse evento, esse episódio foi reportado aos fariseus, que eram um grupo de religiosos que tinham uma grande ira e inimizade contra Cristo e agiam de forma hipócrita para com ele. Falamos aqui a semana passada, ano passado, cuidado com o fermento dos fariseus, quando falávamos das doutrinas que hoje em dia são criadas, que contariam a palavra de Deus, mas que aparecem como se fossem palavra de Deus. E quando nós falamos que Deus vai usar as palavras contrárias a nós para nos abençoar, para nos proteger, a Bíblia diz que eles, depois de receberem o reporte, depois de receberem a informação que Cristo curou ou ressuscitou a Lázaro, então eles reuniram um conselho para ver como é que iriam matar a Cristo. E naquele ano Caifás era o sumo sacerdote, e ele usa palavras negativas contra Cristo, dizendo aos demais: vocês não sabem de nada, é necessário que morra um homem em prol da nação, para que a nação não sofra. Porque com aqueles sinais eles viam que os romanos iriam ver Cristo como líder dos judeus, destituiriam os fariseus, que eram, além de líderes religiosos, também líderes políticos, porque o Império Romano dominava os judeus, mas dava espaço para que eles tivessem também a sua elite. E eles viam Cristo como uma ameaça. E Caifás usa essa palavra a dizer que importava que aquele homem fosse morto pela nação. A Bíblia diz que ele falou por falar, mas foi como uma profecia, dado o cargo que ele ocupava. E ele fala uma palavra contra Cristo, mas que Deus usa essa palavra a favor de Cristo.
E Cristo é morto na cruz, uma morte dolorosa que começa com maltratos antes da cruz. Mas era necessário, porque a palavra diz que Deus permitiu que Cristo fosse humilhado para que o exaltasse soberanamente acima de tudo e de todos. A morte de Cristo traz a salvação ao mundo, por isso a Bíblia vai declarar no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu também vejo no livro de Êxodo um homem usando palavras contrárias a Moisés, mas que essas palavras foram como se fosse uma profecia. Quando Moisés, no primeiro dia, sai para solidarizar-se com o povo hebreu, ele vê um egípcio a maltratar um hebreu e ele mata aquele homem. E no outro dia, quando ele sai e encontra dois hebreus lutando, ele tenta apaziguar e um deles diz: quem te colocou como juiz ou como príncipe entre nós? Queres fazer a mesma coisa que fizeste ao egípcio? Aqui palavras que nós temos que apanhar. Dentre elas, quem te colocou como juiz, como presidente no nosso meio ou como um conselheiro? Anos depois, Moisés se transforma no líder religioso do povo de Israel, do povo hebreu. O que é que eu quero dizer? As palavras, muitas das vezes, que são usadas contra ti. Há pessoas que perguntam: o que é que você pensa que é? Você pensa que é meu chefe? O que é que você pensa que é? Que você tem mais do que eu? Essas palavras, muitas das vezes, Deus vai colocar uma contrariedade na mente dessa pessoa que proferiu essas palavras. Porque Deus tem capacidade de colocar ali onde essa pessoa indagou com uma certa humilhação, que indagou com uma certa intenção de te humilhar, de te fazer, como dizem os pais, de te focalizar. O que é que eu quero dizer nesta manhã? Caifás lança uma palavra que ele próprio não tinha noção, mas ele estava profetizando a morte de Cristo, que era necessária, e que Deus usou essa morte para salvar a humanidade, não só os judeus, mas todos. A Bíblia diz que Jesus devia morrer pela nação, mas não só pela nação. Versículo 52, pelos filhos de Deus que andavam dispersos. Por isso, toda a palavra proferida contra ti, muitas das vezes Deus pode usar em teu favor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta manhã. Eu quero orar com você que não tem Jesus Cristo na tua vida. Ouvi essa palavra e quer aceitá-lo. Repita comigo as minhas palavras. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreva o meu nome no livro da vida e apaga no livro da perdição. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que tu, Jesus Cristo, és o meu único e suficiente Salvador. Agora vamos orar, todos estamos aqui. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa o nosso dia, dá-nos graça. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, pedimos o teu auxílio, pedimos a tua mão sobre nós. Guia-nos de acordo com a tua vontade. Abençoa aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão fazer alguma atividade. Guia-nos, Senhor, que a tua morte salvífica possa estar em nós, nos trazendo em memória o sacrifício que Deus permitiu que Cristo fizesse para o nosso bem. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Siga as nossas páginas no Facebook, a minha conta pessoal, Aristóteles Deucio Abraão. A minha página do Facebook, Aristóteles Ministro do Evangelho. E no YouTube também, Aristóteles Abraão, Ministro do Evangelho. E você pode deixar o seu número, seja nos comentários do YouTube ou aqui do Facebook, ou mesmo enviar no privado para ser adicionado ao grupo do WhatsApp Espiritual. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a ti e a tua família. Partilhe essa mensagem com os teus amigos, com as pessoas próximas a ti. Em nome de Jesus.